Vamos dar início ao depoimento da excelentíssima senhora Baleia Jubarte de São Sebastião, no litoral paulista, São Paulo capital, tendo como acusado de suposta importunação intencional, o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o mito, quando em posse de um jet ski, aproximou-se de Vossa Excelência em hipotético risco de importuno, fato decorrido em junho de 2023. Olha a baleia da Marina. Excelentíssima senhora Baleia, faço uso da palavra para lhe atribuir a seguinte pergunta. Excelentíssima senhora Baleia, Vossa Excelência é cis? Lá ele. Sim, eu sou cismada. Por favor, esclareça melhor o que é cismada, excelentíssima senhora Baleia. Sou cismada de como é que a Polícia Federal, que antes era bastante respeitada e conhecida como a polícia que prendia todos os bandidos, principalmente políticos e empresários corruptos, hoje está sendo muito mal utilizada, sendo seriamente prejudicada em sua honrada história. Excelentíssima senhora Baleia, a senhora afirma que o acusado, o senhor Jair Messias Bolsonaro, o mito, a importunou intencionalmente em uma visita a São Sebastião, no litoral paulista, em junho do ano passado? Não, senhor delegado, conforme dito em depoimento dia 27 de fevereiro de 2024 pelo próprio acusado, o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o mito, ele foi ao encontro de um barco onde estavam algumas pessoas, e foi quando eu surgi em uma distância entre 15 e 30 metros do mito, para cumprimentá-lo pelos grandes feitos do seu governo. O senhor sabia que o governo Bolsonaro foi responsável por uma expressiva desburocratização e modernização do sistema público, com a digitalização recorde dos serviços públicos federais, através da criação da plataforma digital Gov.br, e posteriormente através da Lei do Governo Digital, dos estados e municípios. Além da independência do Banco Central, através do ministro Roberto Campos Neto, a reforma da Previdência e a Lei do Saneamento são legados institucionais importantes do quadriênio terminado em 2022. O Ministério do Desenvolvimento Regional, através do ministro Rogério Marinho, entregou 22 mil obras em 4 anos, o que dá uma média de 15 obras por dia, que vão desde pequenas obras de pavimentação até grandes obras como a conclusão da transposição do Rio São Francisco e grandes obras de saneamento. A partir de um investimento total de 866,2 milhões de reais, no último ano, 762 projetos foram concluídos. Entre eles estão melhorias de espaços de eventos, praças públicas, orlas, pavimentação asfáltica e a construção de mirantes, entre várias outras intervenções. O senhor sabia que o governo Bolsonaro nos 2 primeiros anos do mandato, registraram inflação sob controle próxima da meta do Banco Central, que em 2019 era de 4,25% e em 2020, de 4%. Com margem de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, graças ao ministro Paulo Guedes, que em 2019, ao assumir o governo, Jair Bolsonaro, recebeu 14.403 obras inacabadas, de acordo com o TCU, e no meio do mandato, esse volume caiu para 7.862. Que desde que assumiu o cargo em janeiro de 2019, o governo Bolsonaro se destacou por uma série de medidas e ações que visaram aumentar a competitividade econômica do país. Vou citar algumas das muitas. Reforma da Previdência. Em 2019, foi aprovada a reforma da Previdência, que elevou a idade mínima para a aposentadoria e introduziu novos critérios para o cálculo do benefício. A medida foi considerada essencial para equilibrar as contas previdenciárias e evitar o colapso do sistema previdenciário no futuro. Segurança Pública no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro investiu em medidas para melhorar a segurança pública no país, incluindo a criação do Ministério da Segurança Pública e a implementação de operações policiais para combater o crime organizado e a violência urbana. Ano após ano, foram feitas apreensões recordes de drogas e de bens do narcotráfico, através do ministro Anderson Torres. Meio Ambiente.
o governo adotou medidas para aumentar a eficiência e a transparência no combate ao desmatamento, bem como para promover a conservação e preservação do meio ambiente, através do ministro Ricardo Salles. O comércio. O governo Bolsonaro buscou aumentar as exportações e atrair investimentos estrangeiros para o país, com o objetivo de aumentar a competitividade econômica do Brasil, através do trabalho de vários ministérios em conjunto. Ministério da Infraestrutura. O governo investiu em projetos de infraestrutura, como rodovias, ferrovias, aeroportos e portos, para melhorar o acesso e a conectividade do país. Foi o maior número de obras de infraestrutura entregues até hoje, através do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, atual governador de São Paulo. E aqui vão mais alguns grandes feitos do governo Bolsonaro, em menos de um ano de mandato. 1. Redução de 29 para 22 ministérios. 2. Decretos que extinguiu 21 mil cargos e comissões. O Ministério da Economia, através do ministro Paulo Guedes, estimou menos 195 milhões de reais em gastos anuais com o dinheiro público. 3. Medida provisória que alterou a cobrança da taxa sindical, deixando de ser obrigatória, acabando com o parasitismo de sindicatos que não representam verdadeiramente os trabalhadores, e são celeiros de esquerdopatas. 4. Acabou a necessidade de vistos para turistas dos Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália, através do ministro do Turismo Gilson Machado, obtendo resultados imediatos e significativos diante do ato. 5. Decreto que aplicou critério da ficha limpa para nomeação de cargos em comissões. 6. Pacote anticrime facilitando o trabalho das polícias e punindo com mais rigor os criminosos. 7. Junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, através do ministro astronauta Marcos Pontes e outros ministros, iniciou o processo de instalação de máquinas que transformaram ar em água para o Nordeste após estreitamento de laços com Israel. 8. Via Ministério da Infraestrutura, através do ministro Tarcísio Gomes de Freitas, passou para a iniciativa privada a administração de mais de 23 rodovias, portos, aeroportos e ferrovias em todo o Brasil. 9. Expandiu acordos comerciais com a China, União Europeia e Estados Unidos, através da ministra da Agricultura Tereza Cristina. 10. Viabilizou a captação de bilhões de reais via acordos com fins pacíficos com todo o mundo, após acordo de lançamento de satélite pela Base Aérea de Alcântara, através do ministro astronauta Marcos Pontes, com a devida aprovação do Congresso. 11. Implementou o 13º salário para o Bolsa Família, através do ministro Onyx Lorenzoni e do ministro João Roma. 12. Empresas internacionais voltaram a confiar no Brasil, instalando sedes em todo o território nacional, mas principalmente na região Nordeste. 13. Criou a medida provisória da liberdade econômica, através do atual governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, possibilitando ao pequeno investidor menor fiscalização do Estado, menos burocracia e gastos. 14. Buscou reduzir impostos de produtos importados, como smartphones e tablets, com aprovação do Congresso. 15. Deu protagonismo ao Mercosul após reunião no G20 no Japão, gerando investimento de bilhões em território nacional. 16. Com a aprovação da necessária e dolorida nova Previdência, o Brasil passou a ter mais confiança do investidor, gerando milhões de empregos. 17. Aprovou a MP do pente fino do INSS, que identificou irregularidades no setor, e pôde gerar economia de 10 bilhões de reais por ano ao país. 18. Iniciou a construção de colégios militares, através do ministro da Educação, Milton Ribeiro, do ministro Walter Braga Neto, da Casa Civil dentre outros ministros, e tinha como objetivo, um por cada estado até o fim de seu mandato. Ensino de reconhecida excelência diante dos resultados nacionais e internacionais. 19.
Com as reformas aprovadas, buscou levar a descentralização do poder nas mãos da União, permitindo maiores recursos financeiros aos estados e municípios. Verdadeiros conhecedores dos problemas de cada investidor, gerando milhões de empregos. 20. Abriu a caixa preta do BNDES. Terminou o ciclo de empréstimos bilionários a países que não podem cumprir acordos com o dinheiro público meramente para se manterem no poder. 21. O Ministério de Direitos Humanos, através da ministra Damares Alves, enxugou milhões de reais com gastos desnecessários, impedindo o contrato de dezenas de milhões de reais em criptomoedas para índios, identificação de aeronaves destruídas que foram adquiridas via recursos públicos e abandonadas em aeroportos. Além de ter sancionado mais de 70 leis de benefícios para as mulheres. Nenhum outro governo trabalhou mais pelos raros, pessoas especiais e com deficiência, como o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, através da atividade incansável da primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro, que junto ao Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos da ministra Damares Alves, implantaram diversos benefícios para todos. 22, junto ao Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, vitória inicial no caso do desenvolvimento de energia, iniciando o processo de privatização e barateamento ao consumidor. 23, escolhas de ministros através de critérios técnicos. Algo inédito na história do país. 24, iniciou o processo de digitalização de documentos do governo, gerando economia de bilhões em poucos anos. 25, redução do número de invasões de terras, sufocando o ativismo ideológico e criminoso de tais irresponsáveis, 43 invasões somente em 2018 e apenas uma no primeiro ano de mandato, 2019. 26, extinguiu centenas de conselhos de administração pública, que no fundo eram cabides de emprego, geravam travamento proposital da máquina pública, economizando bilhões em gastos desnecessários. 27, combateu o uso irregular da Lei Rouanet, que tinha como fim sua utilização para atividade consideradas eleitoreiras, o foco cultural foi direcionado ao pequeno artista. 28, mesmo sendo travado por outros setores do poder público, em seu governo, os índices de criminalidade e morte de policiais caíram significativamente, através do ministro Anderson Torres. 29, assinou ato que impediu qualquer sigilo de operações de créditos bancários, como o que ocorria no BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 30, expandiu a internet para milhões de estudantes, principalmente na região Nordeste. 31, ganhou apoio dos Estados Unidos e Israel para a entrada na OCDE, bloco de cooperação mútua com as maiores economias do mundo. Foi na contramão de governos anteriores que visavam políticas ideológicas, como o Foro de São Paulo. Obviamente existem muito mais fatos positivos e concretos realizados em 4 anos, pelo governo Jair Messias Bolsonaro, o mito. Em resumo, o governo Bolsonaro implementou uma série de medidas e ações para aumentar a competitividade econômica do país, reduzir a burocracia, aumentar a segurança pública, melhorar o acesso à saúde e preservar o meio ambiente. Além disso, buscou aumentar as exportações e atrair investimentos estrangeiros, e promover projetos de infraestrutura para melhorar o acesso e conectividade do país, e desde 2023, todos esses avanços estão sendo sumariamente destruídos pelo atual governo vigente.